Diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, o Legislativo de Piraí passa a transmitir ao vivo, através da Câmara Piraí Web, a sessão ordinária. Câmara Municipal de Piraí. Legislativo com ética e transparência. Boa noite a todos. Senhor secretário, fará chamado dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alex Joaquim da Silva. Presente. Darley Gomes de Moraes. Presente. Flávio de Almeida Ribeiro. João Carlos dos Santos Máximo. José Paulo Carvalho de Oliveira. Luiz Fernando Colucci Júnior. Mário Hermínio da Silva Carvalho. Estou aqui. Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Paulo César Leandro Simplício. Ricardo Campos Passos, presente. Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 7ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Parecer conjunto das comissões de Finanças, Orçamento e Legislação, Justiça e Redação Final. Processo número 1252 de 2017, processo número 1581 de 2017. Matéria: Projeto de Lei número 28 de 2017, datado de 21 de junho de 2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018, encaminhado pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, com as alterações da redação do parágrafo único do artigo 2º, artigo 13 e parágrafo único do artigo 20 do projeto de lei número 28 de 2017, introduzidas pela emenda modificativa número 2 de 2017. Origem: Poder Executivo Municipal. Relatores: vereadores Darley Gomes de Moraes e Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Parecer: preliminarmente encaminhada a esta comissão tempestivamente o projeto de lei acima epigrafado, com as alterações da redação do parágrafo único do artigo 2º, artigo 13 e parágrafo único do artigo 20 do projeto de lei número 28 de 2017, introduzidas pela emenda modificativa número 2 de 2017, objetivando a apreciação pelo Poder Legislativo, fulcrado na legislação pertinente, tendo em vista o cumprimento literal da Lei Complementar número 101 de 5 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltada para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Repita-se. Projeto de Lei 28 de 2017, com alterações introduzidas pela emenda modificativa 2 de 2017, que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício vindouro. Notoriamente, essa sistemática permite a discussão de princípios essenciais da estrutura do orçamento anual, sem o que se correria o risco de ter uma proposta que, embora consistente, não atendesse à demanda específica da população, motivo pelo qual fora proposto alterações das redações da redação do parágrafo único do artigo 2º, artigo 13 e parágrafo único do artigo 20 do projeto de lei número 28 de 2017, de 21 de junho de 2017. A mudança institucional e cultural no trato com dinheiro público, dinheiro da sociedade, com a edição de Lei Complementar número 101 de 2000, gerou uma ruptura na história político-administrativa do país. Estas comissões, por seus relatores, preocupam-se com a governabilidade em qualquer nível do governo, principalmente na gestão pública municipal propriamente dita. Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto, superintendente-geral do IBAN, leciona com muita propriedade, se não vejamos. O advento de uma lei como essa, cujas preocupações obedecem a uma tendência mundial, reflexo tanto da crise, principalmente financeira do Estado, como fortalecimento e crescimento, mobilização e pressão da sociedade civil em busca do aprimoramento e do controle social da gestão pública. Em Gestão Fiscal Responsável, IBAN e BNDES, página 12. Tradicionalmente, coube ao Poder Legislativo o único papel de autorizar os administradores públicos e efetuar gastos para atender os objetivos e as ações fixadas pelo Poder Executivo. O artigo 165 da Constituição Federal estabelece que a elaboração do PPA, da LDO e da LOA é de iniciativa somente do Poder Executivo. Assim, a LDO é um instrumento de planejamento inovador
trazido pela Constituição da República para dar, entre outros, mais transparência ao processo de elaboração do orçamento, em especial tornar possível a participação concreta do Parlamento na condução das finanças públicas, como a LDO. A Constituição confere ao Poder Legislativo a incumbência de exercer a fiscalização externa do Executivo, devendo agir sempre em proteção do interesse do cidadão a quem representa. Além disto, é do Poder Legislativo a função de elaborar leis, não importando de quem seja a competência para sua iniciativa. Será o Legislativo que fará a discussão e votação do projeto, não sendo cabível que a Constituição criasse impedimento para que estas sejam emendadas. Controlar e acompanhar, vigiar, verificar, orientar e corrigir. O heterocontrole ocorre quando um ente exerce a fiscalização sobre o outro e o autocontrole ou autotutela é exercido pelo próprio entre sobre seus atos. Como Poder Legislativo Municipal, a Câmara de Vereadores tem a incumbência ou função típica de elaborar leis e a função fiscalizadora atribuída pela Carta Magna e, além disso, deve assessorar o Executivo local e administrar seus serviços. A discussão e votação das leis orçamentárias são atribuídas à Câmara de Vereadores, na sua função normativa e fiscalizadora dos recursos municipal. Cabe à Câmara de Vereadores definir as disposições concernentes ao processo legislativo, observando as normas gerais, podendo adequar os prazos e outras especificidades na transmissão legislativa visando atender às características locais por meio da lei orgânica. Foram propostas e aprovadas alterações do parágrafo único do artigo 2º, artigo 12, artigo 13 e parágrafo único do artigo 20 do projeto de lei número 28/2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018 e dá outras providências, através de emenda modificativa, conforme autoriza o artigo 124, parágrafo 4º do regime interno desta Casa de Leis. As alterações propostas estão de acordo com os mecanismos de controle social previsto no artigo 7º e seus incisos no artigo 8º, bem como possibilitou a correção de erros materiais dos citados artigos do projeto de lei número 28/2017. O exame do projeto. Acompanhada a mensagem número 13, datada de 21 de junho de 2017, encontra-se apensado ao projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018, emenda modificativa número 2 de 2017, com as alterações da redação do parágrafo único do artigo 2º, artigo 13 e parágrafo único do artigo 20 do projeto de lei número 28 de 2017, compreendendo disposições preliminares, evidenciando o conteúdo de LDO, prioridades e metas da administração municipal, estrutura e organização do orçamento municipal, diretrizes para a elaboração e execução do orçamento, e ainda disposições relativas a despesas com pessoal e encargos, receita e alterações na legislação tributária, anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais, as disposições finais e emenda modificativa número 2 de 2017. As disposições contidas neste projeto e suas alterações em apenso contribuem no sentido de dar mais clareza e consistência à proposta orçamentária, cuja elaboração será norteada pela LDO, estabelecendo as metas e prioridades da administração municipal, orientação concernente à elaboração da lei orçamentária anual e também dispor sobre as alterações na legislação tributária local e ser aprovada até o fim do primeiro semestre de cada ano. Constituição Federal, artigo 165, parágrafo 2º. Vale nesta oportunidade registrar o bom trabalho doutrinário, a lição de Celso Ribeiro Basto Verbes, abre aspas, a atividade financeira do Estado é toda aquela marcada ou pela realização de uma receita ou pela administração do produto arrecadado ou ainda pela realização de um dispêndio ou investimento. É o conjunto de atividades que tem por objeto o dinheiro. Essa atividade abrange, pois, o estudo da receita, da despesa, do orçamento e do crédito público,
No texto constitucional vigente, a matéria tipicamente financeira é tratada nos artigos 163 e 169. Nota-se que a lei complementar tem uma abrangência bastante significativa neste campo. A ela caberá dispor sobre todas as matérias constantes no artigo 163, fecha aspas. Em Bastos, Celso Ribeiro, Curso de Direito Constitucional, São Paulo, Saraiva, 18ª edição, página 436. Ainda, na esteira de exame do projeto, observamos diretrizes de direção e a orientação constitui no instrumental de finanças públicas uma regra obrigatoriamente anteposta à elaboração da lei orçamentária anual. Nas técnicas do planejamento, as diretrizes oportunizam a função de controle no redirecionamento das ações programadas e reorientação do esforço, o desenvolvimento para alcançar as metas e objetivos. Recomendável, portanto, a regulação do poder discricionário que lhe foi consagrado, a Lei de Diretriz Orçamentária, com as alterações da redação do parágrafo único do artigo 2º, artigo 13 e parágrafo único do artigo 20 do projeto de lei número 28 de 2017, introduzidas pela emenda modificativa número 2 de 2017, atua de modo a harmonizar com sabedoria o ordenamento jurídico, contábil e administrativo. Ao alinharmos o texto do projeto ora apresentado a esta Câmara de Vereadores para discussão e votação, com, diga-se de passagem, valioso arcabouço legal, fica delineada a transparência para o Parlamento apreciar, quanto para o gestor que saberá, desde logo como será aferido o resultado do seu trabalho. Neste momento, neste mesmo caminho, a relatoria deste projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018 verifique em seu conteúdo as transferências, os investimentos, custeio, enfim, praticamente o detalhamento e, por conseguinte, a procedência com as alterações da redação do parágrafo único do artigo 2º, artigo 13 e parágrafo único do artigo 20 do projeto de lei número 28 de 2017, introduzidas pela emenda modificativa número 2 de 2017, como norma legal e constitucional, a elaboração da lei orçamentária anual. Conclusão. Diante do exposto acima, a construção técnica do projeto, seus objetivos, transparência, metas e riscos, e considerando o espírito da gestão responsável, os relatores deste projeto, infine assinado, opinam favoravelmente pela aprovação do projeto com as alterações da redação do parágrafo único do artigo 2º, artigo 13 e parágrafo único do artigo 20 do projeto de lei número 28 de 2017, introduzidas pela emenda modificativa número 2 de 2017, aprovada conforme processo apensado e os princípios constantes no ordenamento do sistema financeiro e orçamentário face à legislação pertinente, a sua legalidade e os princípios constitucionais e infraconstitucionais. Sala das Comissões, 22 de agosto de 2017, vereador Darley Gomes de Moraes, relator. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, relator. Comissão de Finanças e Orçamentos. Membros das comissões, de acordo com o parecer conjunto dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 21 de agosto de 2017. Vereador Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, relator. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. José Paulo Carvalho de Oliveira, vice-presidente. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Wilden Vieira da Silva, presidente. Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Alex Joaquim da Silva, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos. Projeto de Decreto Legislativo número 14 de 2017. Concede título de cidadã honorária piraiense à ilustríssima senhora Sônia Neiva de Lima,
Faço saber que a Câmara Municipal de Piraí aprovou e seu presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. O Poder Legislativo Municipal de Piraí, Estado do Rio de Janeiro, usando das atribuições que lhe confere privativamente o inciso 12 do artigo 19 da Lei Orgânica de Piraí, concede o título de cidadã honorária piraiense à ilustríssima senhora Sônia Neiva de Lima. Artigo 2º. A confecção do título a ser entregue à homenageada será encomendada à pessoa de comprovada capacidade artística e sua outorga à homenageada será realizada em sessão solene, especialmente convocada para tal finalidade, em data previamente estabelecida pela Presidência da Câmara Municipal de Piraí. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto legislativo correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor que, se necessário, será suplementada. Artigo 4º. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições ao contrário. Justificativa. O município de Piraí tem se mostrado cauteloso na outorga desta honrosa comenda, sempre entendendo que tão significativa homenagem deve sempre privilegiar aqueles que prestaram e prestam relevante serviço à nossa comunidade. A senhora Sônia Neiva de Lima nasceu em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Nossa homenageada é filha de Liberalino Pereira Lima e Maria Neiva de Lima. Sônia é solteira e tem 2 filhos, Tamara Neiva Jordão de Jesus, advogada, e Bernardo Neiva Jordão de Jesus, professor de Educação Física, e tem uma neta, Melina Neiva. A homenageada veio residir junto de sua família no ano de 1968, anos depois foi trabalhar na CSN e em 1993, a convite do amigo Luiz Fernando Pezão, retornou a Piraí para trabalhar na Câmara Municipal como diretora de secretaria. Em nossa cidade, pôde educar seus filhos e voltar a viver ao lado da família com tranquilidade e onde pretende continuar vivendo, pois ama muito a nossa terra. Nossa homenageada tem as seguintes atuações acadêmicas: graduada em Administração de Empresa pela UBM, pós-graduada em Siderurgia, EFEI, UBA, Minas Gerais, pós-graduada em Tecnologia Educacional, UERJ, Rio de Janeiro, Master em Finanças, PUC, Rio de Janeiro, pós-graduada em Finanças Internacionais, IBMEC, Rio de Janeiro, pós-graduada em Marketing Nacional e Internacional, CSN, Rio de Janeiro. Atuação profissional: bancária, Banco Santander, Companhia Siderúrgica Nacional, analista de treinamento e desenvolvimento de pessoal e analista econômico-financeiro. Câmara Municipal de Piraí, Rio de Janeiro, diretora e coordenadora do Poder Legislativo, onde trabalha há 24 anos, com várias especializações na área do Poder Legislativo. Nossa homenageada é professora adjunta da Academia Sangstsu, desde 1994, exercendo a função de professora e coordenadora master da área Barra Mansa como voluntária na conscientização e evolução espiritual do homem, objetivando um mundo melhor. Viajou para o Japão, peregrinando nos solos sagrados de Hakone, Atami e Kyoto em 2011. A homenageada é membro da Igreja Messiânica Mundial do Brasil desde 1975. Sônia atualmente pratica natação e dança, frequentando a academia de ginástica diariamente às 6 horas da manhã. Acredito, assim, que a presente propositura vem expressar a vontade da comunidade de Piraí, fazendo inteira justiça a uma personalidade que tem demonstrado, pela atitude e relevantes serviços prestados ao nosso povo, um verdadeiro espírito de admirável cidadão piraiense. Sala das Sessões, 22 de agosto de 2017, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Projeto de Decreto Legislativo número 15 de 2017. Concede título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Paulo Antônio Rodrigues. Faço saber que a Câmara Municipal de Piraí aprovou e seu presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º.
o Poder Legislativo Municipal de Piraí, usando das atribuições que lhe confere, privativamente, o inciso 12 do artigo 19 da Lei Orgânica de Piraí, concede o título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Paulo Antônio Rodrigues. Artigo 2º. A confecção do título a ser entregue ao homenageado será encomendada à pessoa de comprovada capacidade artística e sua outorga ao homenageado será realizada em sessão solene, especialmente convocada para tal finalidade, em data previamente estabelecida pela Presidência da Câmara Municipal de Piraí. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto legislativo correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor que, se necessário, será suplementada. Artigo 4º. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. O município de Piraí, um dos mais expressivos do estado do Rio de Janeiro, sempre se mostrou cauteloso ao ofertar o título de cidadão honorário piraiense àqueles que entendemos ser merecedores de tão honrosa comenda. Assim, entendemos que tão significativa homenagem deverá ser concedida àqueles que prestam e prestaram relevante serviço à comunidade piraiense. O senhor Paulo Antônio Rodrigues tem 55 anos e nasceu na cidade de Teresina, Piauí. Filho do senhor José Rodrigues Monção e Maria Henrique Monção. O homenageado é casado com a senhora Cátia Regina Melo. Tem 2 filhas, Ana Vitória Melo e Maria Beatriz Melo, 12 e 7 anos de idade, respectivamente. Tem uma filha de um matrimônio anterior, de nome Fabiana Leal Rodrigues, de 26 anos. Nosso homenageado chegou no Rio de Janeiro em dezembro de 1972, com 11 anos de idade, indo morar no bairro de Olinda, Nilópolis. Por lá ficou até completar 14 anos de idade. Mudou-se para o centro da cidade, onde sua mãe conseguiu um emprego no Banco do Brasil, como jovem aprendiz. Neste período, estudou muito. Já adulto, foi trabalhar no mercado financeiro, onde está há mais de 38 anos. Em 2003, conheceu sua esposa, que revelou ter parentes em Arrozal, 3º distrito de Piraí. O homenageado pediu para conhecer esses parentes de sua esposa e o distrito de Arrozal. Mal sabia ele que iria apaixonar-se pela cidade. Sendo assim, o homenageado começou a frequentar os carnavais maravilhosos daquele lugar, até que um dia resolveu alugar uma casa de um cidadão que hoje é muito seu amigo, o senhor Jamir. O senhor Paulo ficou 30 dias morando nesta casa alugada, quando conseguiu comprar uma bela casa no bairro Doutor Cássio, e para completar, conheceu Darley Gomes de Moraes, pessoa de quem tem o orgulho de falar que é um verdadeiro amigo. Hoje seu amigo Darley é vereador para a satisfação do homenageado, como ele fez questão de frisar. O homenageado faz parte do grupo de futebol chamado Real Lambari, contribuindo em muito para o esporte arrozalense. Em assim pensando, reafirmo com certeza inarredável que o senhor Paulo Antônio Rodrigues é uma das pessoas que merece a homenagem de ser chamado de cidadão piraiense. Acredito assim que a propositura do presente projeto de decreto legislativo estará expressando a manifestação da vontade de todos os piraienses, fazendo luminosa justiça a uma personalidade que tem demonstrado com as suas atitudes voltadas para o atendimento dos anseios do nosso povo um verdadeiro espírito de admirável piraiense. Sala das Sessões, 22 de agosto, Darley Gomes de Moraes. Projeto de Decreto Legislativo número 16 de 2017 concede título de cidadã honorária piraiense à ilustríssima senhora Noêmia Falcão. Faço saber que a Câmara Municipal de Piraí aprovou e seu presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. O Poder Legislativo Municipal de Piraí, Estado do Rio de Janeiro, usando das atribuições que lhe confere privativamente o inciso 12 do artigo 19 da Lei Orgânica de Piraí, concede o título de cidadão honorária piraiense a ilustríssima senhora Noêmia Falcão. Artigo 2º. A confecção do título a ser entregue à homenageada será encomendada à pessoa de comprovada capacidade artística e a sua outorga à homenageada será realizada em sessão solene, especialmente convocada para tal finalidade, em data previamente estabelecida pela Presidência da Câmara Municipal de Piraí.
Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto legislativo correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor que, se necessário, será suplementada. Artigo 4º. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. O município de Piraí tem se mostrado cauteloso na outorga desta honrosa comenda, sempre entendendo que tão significativa homenagem deve sempre privilegiar aqueles que prestaram e prestam relevante serviço à nossa comunidade. A senhora Noêmia Falcão nasceu em Porto Velho do Cunha, Minas Gerais, no dia 21 de novembro de 1933. Dona Noêmia tem 11 filhos, 19 netos e 15 bisnetos. A homenageada veio residir em Piraí aos 12 anos de idade, morou na Caiçara, Ribeirão das Lajes e hoje mora no bairro Vila das Palmeiras. Dona Noêmia é uma figura marcante no cenário do forró para o povo, sendo a mulher que mais ganhou o concurso deste forró na cidade. Além de ser uma grande mãe de santo, no Centro Espírita de Ogum Beira-Mar, representando o papel de difundir a Umbanda, religião afro-brasileira que existe há 60 anos em nosso município, a qual ela se dedica com muito amor, paz e respeito com aqueles que buscam a fé. Uma mensagem da Dona Noêmia que tem que ser destacada, abre aspas, ter uma religião diferente da minha não implica que a pessoa tenha qualquer diferença de constituição física em relação a mim. No fim das contas, vivemos todos de um mesmo lugar, viemos todos de um mesmo lugar, o ventre de uma mãe. Não existem diferenças que não possam ser amenizadas com boa dose de tolerância, respeito e educação. Agradeço a Deus e Nossa Senhora por me proporcionar momentos como esse, sem muito luxo, mas feliz em poder constituir legado com o meu nome para os meus filhos, netos, bisnetos e amigos. Fecha aspas. Acredito, assim, que a presente propositura vem expressar a vontade da comunidade de Piraí, fazendo inteira justiça a uma personalidade que tem demonstrado, pelas atitudes e relevantes serviços prestados ao nosso povo, um verdadeiro espírito de admirável cidadã piraiense. Sala das Sessões, 22 de agosto de 2017, Paulo César Leandro Simplício. Projeto de Decreto Legislativo número 17 de 2017, concede título de cidadã honorária piraiense à ilustríssima senhora Márcia Paula Gomes de Souza Marques dos Santos. Faço saber que a Câmara Municipal de Piraí aprovou e seu presidente promulga os seguintes decretos legislativos. Artigo 1º. O Poder Legislativo Municipal de Piraí, Estado do Rio de Janeiro, usando das atribuições que lhe confere privativamente o inciso 12 do artigo 19 da Lei Orgânica de Piraí, concede o título de cidadã honorária piraiense à ilustríssima senhora Márcia Paula Gomes de Souza Marques dos Santos. Artigo 2º. A confecção do título a ser entregue à homenageada será encomendada à pessoa de comprovada capacidade artística e sua outorga. A homenageada será realizada em sessão solene, especialmente convocada para tal finalidade, em data previamente estabelecida pela Presidência da Câmara Municipal de Piraí. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto legislativo correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor que, se necessário, será suplementada. Artigo 4º. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data da sua promulgação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. O município de Piraí tem se mostrado cauteloso na outorga desta honrosa comenda, sempre entendendo que tão significativa homenagem deve sempre privilegiar aqueles que prestam e prestaram relevante serviço à nossa comunidade. A senhora Márcia Paula Gomes de Souza Marques nasceu em Barra do Piraí, Rio de Janeiro, em 20 de junho de 1971, sendo filha de Paulo de Souza e Edna Gomes de Souza. Dona Márcia é casada com Alain José Diniz Marques dos Santos e tem 3 filhos, Rômulo Gomes de Souza Marques dos Santos,
Acauã Gomes de Souza Marques dos Santos e Amanda Gomes de Souza Marques dos Santos. A homenageada começou a frequentar Piraí em 1989, vindo trabalhar com sua barraca de camelô em uma festa de Santana. Logo se apaixonou pela nossa cidade e pelo nosso povo e nunca mais conseguiu se afastar da nossa terra. Casou-se em 1990 e foi morar em Pinheiral, que na época era distrito de Piraí, e trabalhava como camelô cada dia em uma localidade, Ribeirão das Lajes, Arrozal, Santanese e Pinheiral, e também nos bairros de Piraí, sendo sempre muito bem recebida. Dona Márcia trabalhou todos os sábados como camelô de 1990 a 1998. Depois disso, houve mudanças no código de postura da cidade, o que não permitiu mais que a homenageada continuasse com suas vendas como camelô. Essa mudança não afetou nossa homenageada, pois sendo ela uma trabalhadora incansável e com muita fé em Deus, começou a trabalhar em eventos fora e dentro do município de Piraí, sempre com a perseverança que aqui seria o melhor lugar para morar e criar seus filhos. Em 2005, a amiga Fernanda Valente a incentivou a alugar um imóvel do seu amigo Joil Vidal, onde montou a tão sonhada loja do Alain, que com o carinho, respeito e consideração do povo piraiense, prosperou nos seus negócios e hoje se encontra em um imóvel maior, sempre agradecendo a Deus por isso. A homenageada sempre fez questão de ressaltar que teve muito apoio dos saudosos ex-prefeitos de Piraí, Aurelino Gonçalves Barbosa e Noro Assum, que sempre tiveram por ela muita consideração e respeito. Acredito, assim, que a presente propositura vem expressar a vontade da comunidade de Piraí, fazendo inteira justiça a uma personalidade que tem demonstrado pelas atitudes e relevantes serviços prestados ao nosso povo um verdadeiro espírito de admirável cidadã piraiense. Sala das Sessões, 22 de agosto de 2017, Paulo César Leandro Simplício. Projeto de Decreto Legislativo número 18 de 2017. Concede título de cidadã honorária piraiense à ilustríssima senhora Cirlei Neiva de Lima. Faço saber que a Câmara Municipal de Piraí aprovou e seu presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. O Poder Legislativo Municipal de Piraí, usando das atribuições que lhe confere privativamente o inciso 12 do artigo 19 da Lei Orgânica de Piraí, concede o título de cidadã honorária piraiense à ilustríssima senhora Cirlei Neiva de Lima. Artigo 2º. A confecção do título a ser entregue à homenageada será encomendada à pessoa de comprovada capacidade artística e sua outorga. A homenageada será realizada em sessão solene, especialmente convocada para tal finalidade, em data previamente estabelecida pela Presidência da Câmara Municipal de Piraí. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto legislativo correrão à conta da verba da própria do orçamento em vigor que, se necessário, será suplementada. Artigo 4º. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. O município de Piraí, um dos mais expressivos do estado do Rio de Janeiro, sempre se mostrou cauteloso ao ofertar o título de cidadão honorário piraiense àqueles que entendemos ser merecedores de tão honrosa comenda. Assim, entendemos que tão significativa homenagem deverá ser concedida àqueles que prestaram e prestam relevante serviço à comunidade piraiense. Nascida no município de Mangaratiba, estado do Rio de Janeiro, separada, mãe de 2 filhos, Leonardo de Lima Batista, 29 anos, professor de Educação Física, e Eduardo de Lima Batista, 21 anos, estudante. A senhora Cirlei Neiva de Lima possui formação acadêmica como técnica em contabilidade pela Escola Estadual Afonsino Mazira Teixeira Campos e graduada em Administração de Empresa pela UBM. A nossa homenageada é voluntária da Academia Sangues Tissu, como professora adjunta da área Barra Mansa, objetivando
a formação de um mundo melhor através da arte de vivificação floral, sendo o objetivo levar flores onde quer que haja pessoas. Viagem missionárias ao Japão por 2 vezes, peregrinando pelos solos sagrados de Atami, Kyoto e Hakone. É membro da Igreja Messiânica Mundial do Brasil desde 1987. Senhora Cirlei Neiva de Lima tem como atuação profissional. Trabalhou no escritório de contabilidade Ney Cardoso Silva no período de 1979 a 1981, atualmente como gerente do Banco Itaú S.A., onde trabalha desde 1981. Reside na cidade de Piraí desde 1968 e aos 15 anos começou a trabalhar no comércio da cidade e aos 21 anos fez concurso para o Banco Banerje, que foi vendido para o Banco Itaú, onde permanece prestando seus serviços. Sendo assim pensando, reafirmamos com certeza inarredável que a homenageada é uma das pessoas que merecem a homenagem de ser chamada de cidadã piraiense. Acredito assim que a propositura do presente projeto de decreto legislativo estará expressando a manifestação da vontade de todos os piraienses, fazendo luminosa justiça a uma personalidade que tem demonstrado com as suas atitudes, voltada para o atendimento dos anseios do nosso povo, um verdadeiro espírito de admirável piraiense. Sala das Sessões, 22 de agosto de 2017, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Projeto de Decreto Legislativo número 19 de 2017 concede título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Andrés Abelardo Tomita Serna. Faço saber que a Câmara Municipal de Piraí aprovou e seu presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. O Poder Legislativo Municipal de Piraí, Estado do Rio de Janeiro, usando das atribuições que lhe confere privativamente o inciso 12 do artigo 19 da Lei Orgânica de Piraí, concede o título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Andrés Abelardo Tomita Serna. Artigo 2º. A confecção do título a ser entregue ao homenageado será encomendada à pessoa de comprovada capacidade artística e sua outorga ao homenageado será realizada em sessão solene, especialmente convocada para tal finalidade, em data previamente estabelecida pela Presidência da Câmara Municipal de Piraí. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto legislativo correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor que, se necessário, será suplementada. Artigo 4º. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições ao contrário. Justificativa. O município de Piraí tem se mostrado cauteloso na outorga desta honrosa comenda, sempre entendendo que tão significativa homenagem deve sempre privilegiar aqueles que prestam e prestaram relevante serviço à nossa comunidade. O senhor Andrés Abelardo Tomita Serna nasceu em Lima, capital do Peru, em 15 de 9 de 1943. Nosso homenageado é filho de Jorge Tomita e Dora Serna Tomita. Nosso homenageado é casado com Rosa Teles e tem 5 filhos: Leonardo Teles Tomita de La Serna, Jorge Eduardo Teles Tomita de La Serna, Leandro Borges Ramos, Juliana Borges Ramos e Elonoir Borges Ramos. O senhor Andrés estudou no Colégio Anglo-Peruano, veio para o Brasil em 1964, no estado do Rio de Janeiro, e estudou na Escola Nacional de Belas Artes. Um ano depois, ingressou na Faculdade Federal de Arquitetura e Urbanismo. Em 1973, começou a exercer a atividade chamada Projeto Paisagístico Florestais, e ministrava aulas de paisagismo na Universidade Santa Úrsula e no Instituto Benedito de Educação. Nosso homenageado aposentou-se em 2012. Chegou em Piraí, mais precisamente do bairro Varjão, em 1986, fundando nesta época, com um grupo de moradores, a Associação de Moradores do Bairro Varjão, a MAVAR.
fazendo parte de sua diretoria, contribuiu muito com o desenvolvimento social e cultural do bairro. Senhor Tomita, até hoje participa das atividades do bairro. Acredito, assim, que a presente propositura vem expressar a vontade da comunidade de Piraí, fazendo inteira justiça a uma personalidade que tem demonstrado, pelas atitudes e relevantes serviços prestados ao nosso povo, um verdadeiro espírito de admirável cidadão piraiense. Sala das Sessões, 22 de agosto de 2017, Flávio de Almeida Ribeiro. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre, os senhores vereadores inscritos da forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Flávio de Almeida Ribeiro. Com a palavra o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira. Com a palavra o vereador Ricardo Campos Passos. Alô. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, público presente e internauta que nos assiste. Hoje, mais uma vez, venho nessa tribuna para poder falar sobre a aviação Cidade do Aço. Parece que tem aí, acho que 4 dias que as mudanças aconteceram e já ocorrem várias manifestações no município, inclusive pessoas que já chegaram até mim para poder reclamar pessoalmente e vindo também através de mensagens, WhatsApp, né? Pelo que eu tenho entendido, dos bairros aí que tem mais sofrido com essas mudanças foi justamente o Varjão, né? Nesse Varjão já vieram reclamar, lá no Varjão, que não tem horário fixo, a não ser um horário de 5h40 da manhã. Depois eles dependem do horário que sai de Piraí e passa pelo Varjão. Ou seja, as pessoas ficam lá esperando esse ônibus sem ter um horário fixo, sem saber direito o horário que o ônibus vai passar nesse local, né? Outra reclamação que está sendo frequente é a baldeação em Arrozal, né? Não existe, pelo que o pessoal tem falado, uma compatibilidade de horário dos ônibus que chegam em Arrozal e dos ônibus que saem de Arrozal, seja para Piraí ou para Volta Redonda. Teve uma munícipe que me falou que, ao vir da faculdade, trabalhadores que chegam à noite lá em Arrozal, chegam às 23h30 e só tiveram o ônibus 1h da manhã para sair de Arrozal. Isso é um absurdo, né? Hoje mesmo teve uma grande manifestação lá no Varjão. Nosso vereador Flávio Banana esteve presente lá na manifestação, pelo que eu fiquei sabendo, e é o início de uma manifestação, né? E volto aqui a falar sobre aqueles trabalhadores que fazem o seu serviço ali no Quatro Irmãos, no posto Quatro Irmãos, no Sandes, no Produto da Roça. Esses trabalhadores estão soltando ali na entrada de Arrozal e seguem a pé até os seus trabalhos, com um risco de vida muito grande, porque eles têm que passar por uma ponte ali que não tem acostamento, não tem nada. Hoje mesmo, conversando com um colega de profissão, ele falou que de manhã, quando ele vem para o trabalho aqui em Piraí, no hospital, quase que atropelou uma pessoa ali naquela ponte, que estava atravessando para o trabalho. Então, eu acho que o nosso Poder Executivo e a Cidade do Aço têm que rever isso com muito carinho para que não aconteça um acidente, uma tragédia maior naquele local ali, né? E quero dizer aqui que as mudanças continuarão, né? Vamos ver se isso vai realmente ser benéfico ou não para a população de Piraí. E se isso não acontecer, eu proponho aos nossos nobres colegas que a gente promova uma audiência pública junto com a Aviação Cidade do Aço, junto com o Poder Executivo e, de preferência, com o Ministério Público, para que a gente não deixe com que os nossos cidadãos venham sofrer a mudança desses itinerários. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Wildon Vieira da Silva. Com a palavra o vereador Alex Joaquim da Silva. Boa noite, presidente, nobres companheiros, público presente, internautas. Vou pegar aqui um gancho na fala do Dr. Ricardo.
Eu, quando teve a reunião na sala do presidente com a empresa Cidade do Aço e o secretário de transporte, eu já deixei clara a minha insatisfação. Já fui contra de imediato. Não adianta você querer fazer baldeação não tendo espaço físico para as pessoas ficarem. O ônibus chegou 1h30, pelo que a menina disse, esperando o outro ônibus chegar. Isso é uma falta de respeito com nossos munícipes. A gente não pode aceitar uma coisa dessa. A pessoa sai de casa para trabalhar, para ir para uma faculdade, chega em casa 2, 3 horas da manhã, porque a empresa Cidade do Aço disse que ia melhorar para a população. Eles estavam tão preocupados em o serviço ser bem feito, que está piorando cada dia mais. Não tem 4 dias não, doutor, são 48 horas. E já ficou reprovado esse sistema. Isso aí todo mundo já sabia. Não tem banheiro suficiente. A rodoviária de Arrozal não tem como ter essa baldeação, porque o pessoal reclama hoje que lá não tem condições nenhuma de atender o público, banheiro sem limpeza alguma, é uma vergonha. Aí a empresa vem querer dizer que vai ser melhor para a comunidade. Mentira! Isso aí é melhor para a empresa. A empresa não está melhorando em nada o serviço. Eu tive a notícia que em Barra do Piraí chegou 15 novos ônibus com ar-condicionado para a população. E é a mesma empresa que é a dona da concessão aqui de Piraí. A concessão aqui está cedida à Cidade do Aço. Mas está tudo certo, né? Vieram já aqui com um plano pronto, mostrar para o pessoal o que eles iam fazer. Não veio nem aqui perguntar esta casa se estava de acordo. Pegaram 2, 3 pessoas dizendo que eram representantes da população e enfiaram de goela abaixo. Está aí, ó. E o nosso secretário de transporte aceita tudo. Então, temos que rever isso sim. Amanhã eu não poderei estar na manifestação, senão eu ia estar lá com a população, que é dever nosso. Infelizmente, né, eu não vou poder estar, mas quero deixar bem claro aqui nesta casa, eu sou contra essa mudança, fui desde o começo e vou ser até o final, até que prove que vai ser bom para a população. Que até hoje nada foi bom. O ônibus continua quebrando, sem ar-condicionado, ônibus velho, e a nossa Secretaria de Transporte não toma atitude nenhuma. Fica aqui minha indignação, estou a favor da população, contem comigo, é uma vergonha o que está acontecendo. Boa noite a todos e muito obrigado. Passaremos para a ordem do dia. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei 28 de 2017 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, com a emenda. Dispõe sobre a diretrizes orçamentárias para o exercício 2018 e dá outras providências, com as alterações aprovadas pelas respectivas emendas, modificativa número 2 de 2017. Os senhores vereadores que aprovam manter-se como estão. Um voto contra, do senhor José Paulo. Passaremos para a explicação pessoal para o uso da palavra em termo livre, os senhores vereadores, na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Flávio de Almeida Ribeiro. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Realmente está sendo um transtorno essa modificação que fizeram aí. A intenção, eu acredito, eu preciso acreditar que a intenção foi para melhorar, mas não é isso que aconteceu. Piorou, trouxe vários outros problemas aí. Em 2015, nós promovemos aqui uma audiência pública já. Então, no ano de 2015, nós promovemos aqui uma audiência pública em relação ao transporte público no município, onde nós chamamos não só a Cidade do Aço, mas a empresa Barra do Piraí, TAP, né, veio essas 3 empresas, né?
Não, uma que opera também, acho que em Cacaria, foi convidada, mas não vieram. E nessa audiência pública eu passei no bairro Varjão, em Arrozal, em vários outros lugares aí, convidando com carro de som, né, as pessoas a participarem da reunião. Teve uma quantidade considerável de moradores e nós passamos para os representantes das empresas as reivindicações dos usuários, né, do transporte, que foram as principais reivindicações. Ônibus em melhor estado de conservação, né, que a empresa ofereça um veículo num bom estado de conservação, pelo menos, né, e solução em relação à superlotação, principalmente em horário de pico, onde as pessoas ficam ali abarrotadas dentro do ônibus, parece, né, uma verdadeira sardinha em lata. Um outro problema aqui foi pontualidade nos horários, que essa pontualidade é uma das coisas que eles alegam que nessa modificação aí que fizeram, iria melhorar quanto a isso, a pontualidade, que segundo eles, o ônibus que sai de Barra Mansa, e naquele trecho de Barra Mansa e Volta Redonda ali, fica preso no trânsito ali. Mas essa modificação não trouxe solução alguma. E hoje, lá no bairro Varjão, fui surpreendido, eu estava até aqui na Câmara, hoje cedo, quando me enviaram mensagem dizendo que os moradores haviam cercado lá um ônibus. Quando eu cheguei lá, na verdade, tinha até 3. Né? Estão até de parabéns pela iniciativa. E lá, aguardamos lá o representante da empresa, chegou, e o secretário de transporte, o Marcelo, também estava presente. Houve lá uma discussão sobre o assunto, onde ficou acertado que amanhã, né, às 10 horas, para estar lá novamente, que eles vão traçar lá outras metas lá, assim, particularmente do que vai atender, do Varjão para cá. Porque essa modificação, segundo eu fiquei sabendo, pelo menos em Arrozal, atendeu legal. Pode ter um problema ou outro, mas em Arrozal, além do valor da passagem ter abaixado, melhorou, né, em relação ao horário e tudo. Mas do Varjão para cá, as pessoas foram prejudicadas. Então a gente vai estar lá aguardando amanhã, os representantes que vão lá de novo, ficaram de ir, para ver, né, o que vai acontecer. Segundo o Marcelo, vai apresentar uma proposta e talvez até voltar ao que era antes. Né? Alguma coisa vai ter que ser feito. E é o que eu falei aqui, ele vai criar também uma situação para não modificar, voltar ao que era antes, pelo menos em Arrozal, né, Darley? Porque lá o pessoal está sendo atendido. Pelo menos é o que chegou até mim. Semana passada, na terça-feira, foi lido aqui, acredito eu que foi lido aqui, um requerimento. Eu não pude vir na sessão na terça-feira passada, um requerimento pedindo uma unidade móvel de polícia para o bairro Varjão. Tem passado por aqui, pela Câmara, o pedido de um posto de policiamento, né, que aí seria um prédio e tal, que já vem há um bom tempo esse pedido, todo ano. Esse ano me parece até que foi o vereador Alex que encaminhou. E a gente não tem conseguido dessa forma. Então eu tive a ideia de encaminhar esse pedido dessa unidade móvel, que nada mais é do que aquele trailer, que no caso lá no Varjão, ele ficaria, né, entre aspas, ficaria ali fixo ali por um período. Escolheria ali um lugar, um local, e ficaria ali. E quando eu pego assim uma determinada coisa, eu sempre bato naquela tecla até conseguir resolver, né, ou fazer com quem tem o poder, né, resolva. Pelo menos eu vou levar, está aí bem acertado, encaminhado aí para eu levar isso até o pesão. Já está conversado já. Eu acho que eu vou conseguir chegar até o governador. Nós temos a sorte, né, dele ser um piraiense e não é um pedido assim absurdo. É uma coisa que dá para resolver. Não tem como dar desculpa que o Estado está quebrado, né? Porque eu tenho um outro pedido também, que
de competência do Estado, que é o asfaltamento da estrada aqui Piraí-Pinheiral, aqui por dentro. E isso nós sabemos que não fica barato, né? Mas coisa que eu vou também tocar nesse assunto com ele. Mas essa do policiamento ali, não tem desculpa. Eu acho que nós temos aí o governador, que já foi prefeito na cidade, sabe desse problema, né? Que a polícia militar é uma polícia assim, de prevenção. Então a gente não pode esperar ali que o Varjão, né, se transforme aí numa vila que tenha assim, uma localidade que tenha muito assim, tráfico de drogas. Então a gente tem que prevenir agora, cortar o mal pela raiz. Então, acredito que semana que vem eu vou conseguir ter esse contato com o Pezão aí. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira. Não havendo mais oradores, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão do dia 28 de agosto do corrente ano, no horário regimental. Eu quero o José Paulo...